Salve, salve! Eu sou Guilherme Felipe, conhecido também como GF Garrige. Estamos aqui no projeto Semente das Ruas. Vou falar um pouco sobre musicalidade e letra com vocês. Mas antes disso, vou explicar como que foi essa trajetória para eu chegar aqui hoje. Então, eu conheci o breaking primeiramente, antes de entender a cultura hip hop, eu conheci a dança. Conheci o breaking, eu estudava no Camé Adania, lá na Zona Norte. E, eu comecei a ver uma gurizada no meu bairro fazendo um movimento lá na hora do intervalo e tal, dançando e pá. E achei aquilo dali interessante, assim. Principalmente quando a gente é jovem, a gente se interessa por muita coisa, né? Tinha acabado de passar pela época de andar de skate pra caramba, curti a época do rock também. E nessa época eu via a galera dançando e comecei a me interessar. Eu fiquei em média 3 anos dançando já com essa galera assim, sem ter ninguém para ensinar, nenhum professor, nada do tipo. Aprendendo, vendo vídeo, comprando DVD também, que achamos uma vez, e copiando os movimentos mesmo. Daí, aprendendo dessa forma, e foi muito louco, porque 3 anos é muito tempo dentro de uma coisa, é quase uma graduação de algum curso. E dentro disso, a gente começou a aprender sobre a cultura de uma forma bem empírica até, de ver as pessoas fazendo, mas a informação não chegava tão, poderia dizer, tão resumida pra gente, não chegava, isso é isso, como é hoje. Por exemplo, hoje a gente entende que a cultura existem 4 pilares, 4 elementos artísticos, melhor falando, que é o b-boy, o MC, o DJ e o grafite. Mas na época a gente nem entendia isso. A gente chamava a dança de hip hop, a música que a gente usava para dançar era hip hop, tudo do tipo era hip hop. E depois desse 3º ano, eu comecei a fazer parte de um grupo e foi lá que a gente começou a entender o conceito da cultura em si, além dos elementos artísticos, de entender a responsabilidade que a cultura traz em si, entender o ecossistema do hip hop por inteiro. E isso foi muito louco, porque quando eu entendi isso, eu me senti fazendo parte de uma parada que eu nunca tinha feito, saca? E isso foi a parada que me trouxe pro hip hop, que me colocou de uma forma que não dá mais pra sair, e que eu nem quero. Quando eu entrei, foi em 2008 que eu comecei a dançar. Lá para 2012 eu tive essa expansão de entender o que era a cultura. E dentro dessa expansão da cultura, eu entendi um pouco dos outros elementos, o grafite, o DJ e até o MC como formas de se expressar mesmo, assim como a dança era para mim já. E alguns anos depois, exatamente 8 anos depois, 7 ou 8 na verdade, eu me interessei a ser MC, e não no sentido de ser um mestre de cerimônia no que todo mundo conhece, de apresentar algo, mas de me expressar usando essa ferramenta, que é a palavra, a oralidade no caso. E quando eu decidi isso, uma coisa tinha me marcado em 2012. Eu decidi isso em 2015 para 2016, mas em 2012, quando eu já ouvia rap, teve um amigo meu, o Alan Chabá, que hoje é DJ, teve um amigo meu que me apresentou uma música, que era Espírito Independente, do MC Marechal. Eu escutei essa música, foi a primeira música fora do nicho gospel que eu ouvi, do rap. E quando eu ouvi, falei, caramba, mano, olha a força disso. Talvez eu nem entendia tão bem na época, mas era muito forte aquilo dali. E lá em 2015 para 2016, quando eu decidi que eu ia fazer rap, eu falei, eu não tenho dúvida, eu tenho que procurar esse cara. Tenho que saber quem que é Marechal, como que ele faz, como que ele fez e como que ele chegou onde ele está hoje. E então eu saí nessa busca. Aconteceram algumas coisas daqui, que aí eu fui morar em outra cidade, eu morava em Três Lagoas na época. E nessa época que eu decidi buscar, coincidentemente aconteceu um evento que ele realizou na cidade dele, lá em Niterói, Rio de Janeiro, que se chamava 9 Elementos, que já foi uma coisa complexa para mim, porque com o que eu tinha consumido da cultura, eu entendia que a cultura tinha 4 elementos. E ele trabalhava o conceito de 9 elementos, dentro da cultura, ainda assim. E eu achei muito interessante e já quis saber sobre isso também. Então eu saí daqui de Campo Grande, fui de ônibus para Niterói. Para eu conseguir ir, aconteceu um sarau. A galera que estava perto de mim, que eram meus amigos e tal, fizeram um sarau para arrecadar a grana para eu conseguir ir. O sarau foi feito na Igreja Batista, ali na Vila Célia. A gente conseguiu a grana e eu fui. 24 horas de viagem, cheguei no Rio, perdidaço, nunca tinha ido para lá.
Beleza, aí eu saí do Rio e fui para Niterói, que é a cidade vizinha ainda, mais 3 horas de ônibus para chegar no local do evento. O evento começava em média de 9 da noite, se eu não me engano. Daí eu cheguei lá na frente do evento mesmo, era 3 da tarde. E foi muito louco, porque eu cheguei e sentei na calçada, para mim estava tudo certo, eu ia esperar até começar o evento. E nesse meio termo, nesse tempo que foi passando, chegou um carro para descarregar algumas bebidas e coisas do evento mesmo. Quando eu olhei, quem desceu do carro foi o Marechal. Aí eu falei, ué, como assim, né? Tipo, vim aqui para ver o cara e o cara tá aí. Aí ele desceu, levou umas bebidas lá dentro do local do evento e voltou. Quando ele voltou para fora, ele me viu sentado na calçada, ele olhou para mim e perguntou, ué, o que você tá fazendo aí? Aí eu olhei para ele e falei, pô, vim ver seu show, velho. Aí ele falou, não, pô, mas o show é só 9 horas, volta para sua casa e volta mais tarde. De certo, ele pensou que eu morava por ali mesmo, né? Aí eu falei, não, mas se eu voltar não dá tempo de eu vir aqui para assistir seu show. Aí ele perguntou, você mora onde? Aí eu falei, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí ele sacou o celular na hora, viu a distância e viu quanto tempo que dava. Aí ele começou a rir assim, me chamou e me levou já para dentro do evento. Quando eu cheguei lá, para dentro do local do evento, aliás. E quando eu cheguei lá, aí eu tive uma surpresa maior, assim, porque lá já estava o Monge MC, que, pô, já era um dos caras que eu tinha como referência. Tava Síntese, o neto do Síntese, na verdade, tava Chado. Tinha muitos artistas ali que já faziam parte, digamos assim, desse background da cena do rap. E artistas que, pô, eu nem conhecia pessoalmente, talvez nem conhecia o som, mas tive a oportunidade de conhecer eles ali e foi uma experiência muito boa. Saindo dali, eles terminaram de abastecer, saindo dali a gente foi pra praia ainda. Eu nunca tinha ido pra praia. Então, no momento que eu cheguei na praia, assim, que nem é uma parada que eu sou fã, assim, nossa, praia e tal, acho da hora, mas não é tudo isso pra mim. Quando eu cheguei na praia, eu olhei e falei, caraca, velho, se não fosse o hip hop, será que eu ia viver isso aqui? Daí eu comecei a pensar em tudo que eu já tinha vivido já com hip hop mesmo. E foi muito louco, assim, essa vivência, porque a gente saiu da praia, aí a gente foi pra casa dele, aí lá na casa dele a gente ouviu música dele que até hoje não saiu. Tem gente que fica louca aí, pô, o Marechal tem que soltar o disco, quero ouvir música do Marechal e nunca ouviram, tá ligado? E eu tive essa oportunidade, então foi absurdo, assim. E ver o que esses caras representavam também pro hip hop, não só como no lugar que eles estavam, digamos, de patentes, o quão eles respeitam o hip hop e o quão eles levam isso pra frente também, saca? Pô, o cara nem sabe quem eu sou, o cara me leva pra dentro da casa dele, o cara me coloca no show. Na hora que ele cantou mesmo no show, ele me puxou no palco também. Foi uma vivência, assim, extraordinária mesmo. Então eu voltei pra Três Lagoas com a cabeça fervilhando, assim, de como que é a parada. Só que aí tinha uma parada a mais, que lá em 2012, quando eu entendi a cultura, isso não tinha acontecido ainda. Nesse momento, eu entendi que eu era responsável por manter essa manutenção do hip hop, e não só de elementos artísticos. Eu não precisava dançar, eu não precisava cantar, tocar e nem pintar nada. Eu precisava ser hip hop, e isso é uma parada para a vida. E isso é uma luta também, não é uma parada simples. É uma postura que é difícil de se manter também. Não é uma parada simples. E voltando para lá, entendendo isso acho que foi uma parada que enraizou muito bem no meu rap, principalmente. O meu rap traz isso muito forte, traz isso muito nítido. É muito iluminado isso no meu rap. E as pessoas que vivem próximo de mim, daquela época até hoje, sabe o quanto que eu mudei, sabe o quanto que isso mudou minha vida, o quanto mudou a vida delas também. E sabe o quão é difícil manter as paradas da forma que a gente quer, dentro desse conceito de hip hop lifestyle, digamos assim. Então, desde essa época, eu tento ser uma dessas pessoas que faz essa manutenção da cultura. E isso é complexo. Voltei para Campo Grande, não vou lembrar exatamente o ano, mas quando eu voltei, logo em seguida, eu fiz uma apresentação ali na Morada dos Baís, junto com o Universo Lírico e o DJ Gil. Tem até no YouTube até hoje. E foi muito louco aquela energia assim de palco, digamos assim.
Tecnicamente não era um palco onde a gente estava apresentando, mas aquela energia me tocou de uma forma que naquele momento eu decidi, falei, mano, é isso que eu vou fazer pra sempre, tá ligado? Independente de dinheiro, independente de qualquer coisa. E desde então eu tenho me dedicado a escrever meus raps, a produzir. Esse tempo todo, de 2015 para 2021, eu me dediquei muito a aprender a produzir, a aprender a promover. Então, essa é uma parada que a música Espírito Independente plantou em mim em 2012 e que eu acho que vai ser para sempre. Que é essa parada de ser independente de fato. E eu dou muito valor para isso. Eu acho que a música, ela pede isso também. E por conta disso, é tão importante essa parada de entender conceitualmente, entender tecnicamente o que é escrever um poema, fazer um slam, escrever uma poesia, fazer uma letra, cantar, porque não são coisas iguais. Elas podem ser muito parecidas, mas não são coisas iguais. E toda essa caminhada não só minha, eu estou dando só continuidade de coisas que já foi construída antes de mim. E essa continuidade é justamente para manter a parada no lugar certo. Não que exista uma regra, tem que ser assim, tem que ser assim. Existem regras e você tem que saber elas para quebrar elas de forma que você não vai sujar ou fazer algo ruim para o movimento. Tudo que fazer em nome do hip hop tem que ser algo benéfico, principalmente para a cultura. Então, e dentro de toda essa vivência que eu tive, isso me trouxe essa parada da responsabilidade, assim, principalmente com a cultura, mas agora com a arte em si e com a que eu escolhi, que foi o rap. Depois que eu escolhi o rap e comecei a trabalhar em cima das letras mesmo, de compor as minhas próprias letras, produzir minhas próprias batidas e até em roupa que eu pensei em produzir, tudo isso trouxe uma responsabilidade, principalmente social. Então, acredito até que é uma parada... qual que é a palavra? Eu esqueci a palavra. É uma parada que a gente tem de sangue, assim, quase. Principalmente a galera do hip hop, de trazer essa parada da sociedade, da comunidade. E o rap em si, ele sempre foi a música que trouxe esse protesto, principalmente. Então, dentro disso, as minhas primeiras músicas, elas são muito calcadas nas minhas vivências, principalmente dentro de casa e no bairro que eu nasci, que eu fui criado, na verdade, porque eu nasci em Fátima do Sul, que é interior daqui. E eu não tive tanta vivência, assim, social lá em Fátima do Sul. Então, desde quando eu comecei a compor, essa é uma parada que pesa muito na minha caneta. E nunca vai parar de pesar. Porém, hoje eu entendo que por conta da letra e por conta da comunicação, essa é uma coisa que a gente tem que sempre buscar atualizar junto com o tempo. Porque se eu for usar a mesma linguagem que os meus antepassados usaram, talvez eu não vou atingir as pessoas de hoje. E talvez, se eu não me adiantar, ou pelo menos caminhar junto com essa comunicação, talvez eu não consiga expressar o que eu preciso, saca? Então, no meu rap, eu levo muito a sério essa parada de estudar mesmo, saca? Estudar como que eu posso escrever isso aqui. Essa frase tá boa? Pergunto para uma pessoa, essa frase aqui, o que você pensa quando eu falo ela para você? E acredito que esse é um dos propósitos, assim, do rap na minha vida. Essa parada de ser uma ferramenta mesmo de mudança, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que estão ao meu redor e que vão escutar. E com toda essa vivência que eu tive com a cultura hip hop até chegar nesse momento, o rap me trouxe uma responsabilidade muito forte na questão letra e na questão social mesmo da parada. Desde sempre eu quis aprender a produzir as minhas batidas, desde sempre eu escrevi minhas letras, e até roupa eu já quis fazer as minhas. Essa parada de ser independente é uma coisa que calcou muito bem assim, no meu caráter artístico, eu posso até dizer. E usar a arte como uma ferramenta de mudança é o principal objetivo disso. E por isso, eu vejo muita importância em estudar o que eu vou fazer de fato. Se eu estou dançando breaking, eu tenho que estudar a postura de como eu estou dançando, como eu estou executando o movimento, o desenho que o movimento faz, a fluidez dessa dança, a batida, tudo isso. E com o rap não é diferente, não é só escrever o que você acha que está rimando e pronto. Até porque para rimar, existe um estudo muito enorme por trás disso, que vai para além de só rimar, saca? E dentro desses objetivos que a música me proporciona,
eu posso colocar que a mudança é o principal dele. E não só a mudança do mundo externo, assim, de mudar um amigo, mudar a minha casa, mudar meu bairro, a cidade e assim por diante, mas principalmente eu, de olhar para minha realidade, saber como que eu estou reagindo a cada coisa e, de certa forma, a arte sempre vem me ajudando, desde sempre, assim, desde que eu lembro, pô, a pessoa ali não sabe fazer tal movimento, na época que eu só dançava. Pô, mano, vamos ensinar ele. Depois que ensinava, era bem mais louco ainda porque a gente tinha as disputas e o cara disputava comigo fazendo o movimento que eu ensinei ele. E no rap é quase a mesma coisa. Então, essa parada de ser ferramenta a gente tem que levar a sério também, porque, pô, mano, se a gente for usar o rap só com objetivo de, sei lá, de me divertir, de fazer dinheiro também, que é um dos maiores objetivos que a galera tem hoje, eu acho que isso se torna muito vazio, saca? E a arte em si acaba virando só um produto. E talvez isso seja um problema para a cultura, não para o rap. Então, e a minha participação aqui no Sementes das Ruas vai ser um pouco nessa questão de musicalidade e letras. Talvez até eu possa chamar da construção de uma música, que eu até quero pegar isso como um tema aqui para tratar com vocês. A construção de uma música vai ter uma amplitude de assuntos para a gente tratar. E dentro disso, a gente vai começar por letra, porque é a parte que eu mais me dedico. E logo em seguida a gente vai para a musicalidade, que é a segunda parte que eu mais me dedico. E já que a gente está começando por letras, eu vou trazer 3 tópicos que são primordiais assim, na construção de qualquer letra. Seja um slam, seja um poema, uma poesia ou uma música em si, que são diferentes, como eu já disse. E esses 3 tópicos são métrica, rima e estrofe. E a gente vai trabalhar eles nessa mesma ordem que eu falei, métrica primeiro, rima depois e estrofe depois. O porquê de ser essa ordem é justamente porque isso dá o ritmo da música, na questão falada, digamos, na questão cantada também. Porque o instrumental já dita uma parada da música, a questão de BPMs e coisa do tipo. Mas a métrica, a rima e a estrofe vai ser o que vai criar o seu chamado flow no rap. Então, e vamos falar sobre esses quatro formatos, vou chamar assim, que eu coloquei aqui, que são uma forma de comunicação também que está dentro da letra. O slam. O slam a gente pode chamar de uma poesia falada, spoken word. Isso é antigo, não é uma parada nova, talvez é novo pra gente, assim, mas não é um formato de evento, é um formato de se fazer, de se expressar aquilo que você escreveu. Porque, dependendo, a gente não precisa chamar um slam de poesia, nem de poema e nem de rap. O slam, ele é o slam. É isso. É um formato, apenas. Assim como o poema. O poema também é um formato. E o poema já é um formato muito mais rigoroso, porque existem técnicas e existem regras a se seguir. Não é como um rap que eu posso escrever quantas palavras eu quiser em uma estrofe, que estrofe também foi uma das coisas que eu citei. E poesia, existem momentos. Existe a poesia arcaica, existem vários momentos da poesia antiga até chegar na poesia moderna. A poesia antiga, ela existe bastante regra também. Regra de escansão, no caso, de como fazer a escansão da poesia, de como dividir as estrofes para classificar ela, porque no caso soneto. Soneto é um tipo, é um formato. E temos vários que a gente vai falar dentro desse conteúdo aqui também. E a letra em si, ela já é uma parada muito mais moderna. E por ser moderno, ela já é livre de muitas coisas, de muitas regras e de até alguns, poderia colocar até conceitos muito fechados que existiam. Antes a poesia só poderia ser assim. E existe até uma briga muito grande intelectualmente que acontece, que é essa parada de, o rap é poesia? As pessoas não sabem responder isso ainda. Mas se você olhar na base do rap, já está ali. Rap é ritmo e poesia. Isso é rap. Então, já está na base dele. Mas a gente consegue entender que a letra do rap, ela é uma poesia muito mais livre dessas prisões que as regras e os conceitos, principalmente os antigos, trouxeram. É uma coisa muito mais livre, por conta disso, mais libertária e protestante, como é hoje. Ou como foi já, né? Então, e entrando nesse contexto de letra, o primeiro ponto de rima que a gente vai pegar vai ser o que é a rima. A rima,
ela é nada mais, nada menos que a sucessão de tempo, de tonalidade, no caso, de quanto em quanto tempo existe uma tonalidade, e exatamente o tempo define muito bem a rima. Se a rima está no início da palavra, no fim da palavra, no fim da frase, no início da frase. Isso vai definir o ritmo que vai trazer essa musicalidade, no caso, seja no rap, seja no MPB, que também usa muita rima, em todos os estilos que usa rima. Alguns exemplos que eu vou trazer aqui, eu vou começar por tonalidade. E pegando esse exemplo aqui, a gente vai aqui para o quadro para falar sobre a tonacidade aguda, que é quando a rima termina com oxítonas ou monossilábicas. E nesse exemplo aqui, a gente vai pegar uma música do Gog, rapper daqui do Brasil, que o nome da música é O Amor Venceu a Guerra. O verso dele é da seguinte forma: é bem mais fácil falar da dor, é bem mais fácil que falar do amor. Aqui, no caso, o que marca essa rima são as duas palavras oxítonas. Dor e amor. E a marcação da rima, a oxítona é exatamente isso. Or e or. Isso a gente pode chamar de rima perfeita também. Então beleza, depois desse exemplo das agudas, a gente segue para a grave, que no caso são as que rimam com as paroxítonas. Daqui eu não vou trazer exemplo de música, mas trouxe exemplo das palavras. Por exemplo, anta e manta. Rimas perfeitas também, e o corte delas fica na paroxítona. É muito importante entender o que são as paroxítonas, as oxítonas e todos esses termos, não só o termo, entender isso, porque se você não entender isso, quando chegar na hora de fazer esse corte, você vai se perder. Então, continuando aqui nas tonalidades, agora arrastando para cima, deixa eu beber uma água aqui, beba uma água, hein? Na tonalidade a gente vai ter a terceira, que é a esdrúxula, que são as que rimam com as proparoxítonas. E esse é o exemplo que eu dei. Mágico, trágico. Mágico, trágico. A gente tem vários exemplos para isso. A gente pode colocar lírico, onírico, todas essas palavras que são até mais difíceis de se ver em músicas, justamente pela dificuldade das pessoas conseguir colocar elas nas letras. É justamente porque as proparoxítonas elas são muito mais difíceis de se criar uma construção, porque são as palavras que têm geralmente os significados mais amplos do que os que são, por exemplo, o celular. Celular é um celular, não existe outra coisa para falar de celular. Agora, quando você fala mágico, Ronaldinho era mágico, eu posso ser mágico, eu sumo aqui da tela e vocês nem vê, entende? Terminando essa parte das tonalidades, a gente entra até num assunto, vou até fechar aqui e vamos voltar para a mesa aqui. A gente entra no assunto de perfeições, imperfeições, consoâncias e toâncias das rimas, que no caso, alguns desses exemplos mesmo, por exemplo aqui, ó, dor e amor, que eu dei ali, é uma rima perfeita, e isso tem um valor quando você faz a construção de um poema, de um slam, do que for, dentro do campo das letras. E nisso a gente tem as rimas imperfeitas também, que, por exemplo, a gente tem céu e breu. Pô, claramente a gente escuta e, pô, não é aquela parada harmônica quanto dor, amor, onda, sonda. E logo depois tem as consoantes, que rimas... É um pouco mais complexo, ela é muito mais de fonética mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui perto e incerto. Você, pô, não, isso rima, mas não é uma rima perfeita ainda, saca? E as toantes, que particularmente eu gosto muito de usar nas minhas composições, que é, por exemplo, terra, pedra e até que soam desse tipo. Então, e dentro dessa construção das rimas, mais um dos parâmetros que a gente tem são os valores das rimas. Por exemplo, uma rima pobre. Uma rima pobre é uma rima que tem a mesma classe gramatical. Por exemplo, amor e flor.
tem a mesma classe gramatical, é fácil de rimar, por isso chamam de rima pobre. Rima rica são de classes gramaticais diferentes, exemplo, cedo e medo, que são rimas perfeitas também. Rimas raras, que são de difícil combinação gramatical, por exemplo, vinil e navio. Agora parece fácil, né, porque eu estou fazendo, mas é bem difícil, papo reto. E as preciosas é até engraçado a forma que eles falam, né, mas são combinação com verbos, geralmente. Exemplo que eu tenho aqui é tranquilo e ouvi-lo, são verbos, e isso é mais complexo de se encaixar numa construção de letra. Então, galera, o tema de hoje foi rima, então quem quiser dar uma aprofundada nisso, só pesquisar pelo termo rima mesmo, YouTube, Facebook, Google, todas as plataformas digitais e principalmente livros. Os próximos tópicos que a gente vai trazer aqui vão ser métrica e estrofe, então quem quiser se adiantar já pode ir pesquisando. E para dar continuidade, é importante que você veja o próximo vídeo, fechou? Aguardo vocês, hein? E bebam água.